Lembra que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para uma obra que ele tinha separado para eles? Então, assim começa a primeira viagem missionária de Paulo. E eles resolveram levar o sobrinho de Barnabé, João Marcos. E sobre ele a gente vai conversar depois. Eles saíram de Antioquia, pegaram seu barquinho e zarparam para uma ilha chamada Chipre. Nessa ilha, desceram em uma cidade chamada Salamina e caminharam por toda a ilha anunciando a palavra. Mas o foco deles era pregar aos judeus, anunciando que Jesus era mesmo o Messias que eles estavam esperando. A palavra não era direcionada a quem não era judeu, os gentios, ou seja, nós. Eles andaram por toda a ilha e chegaram ao outro lado, num lugar chamado Pafos. De lá, pegaram seu barquinho novamente e foram de volta para o continente, para uma cidade chamada Perge, na Panfilha, um jogo de peixe. Paulo, Pafos, Perge, Panfilha, e de lá foram para Antioquia. Mas essa é outra, não é de onde eles saíram, só tem o mesmo nome. E depois foram para outra cidade com P, Pisídia. Aumenta mais um pouquinho esse P aí então. Aqui a palavra se espalhou muito pela região e muitos judeus começaram a achar que era bagunça e criar tumulto. Então Paulo e Barnabé resolveram passar a pregar para os gentios. Esse foi o pontapé inicial para que nós, hoje, conhecêssemos o Evangelho. Valeu aí, hein, tio Paulo? Ah, isso está lá em Atos 13:46. E para variar, foram expulsos de lá pelos judeus e partiram para uma cidade chamada Icônio. Lá foi bem top e ficaram lá um tempão. Mas os judeus, outra vez, resolveram criar tumulto e eles meteram o pé. E foram para Listra e depois para Derbe. E por onde passavam, iam deixando os ensinos da palavra. De Derbe, começaram o caminho todo de volta. Listra, Icônio e Antioquia. A outra, hein? E nesse momento, levantaram líderes para ajudar aquelas igrejas recém-formadas. E foi aqui que Paulo, muito preocupado com uns ensinos meio esquisitos que estavam se espalhando, resolveu escrever uma carta. Pois é, não tinha e-mail nem zap naquela época. A carta foi para o pessoal que estava lá em Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades juntas formavam uma província conhecida como Galácia. Adivinha qual foi a carta escrita? Isso aí, Gálatas. Paulo escreveu essa carta porque alguns judeus estavam querendo introduzir seus costumes e leis religiosas aos gentios, como se essas práticas fossem obrigatórias para serem salvos. Seu objetivo com isso era combater a influência de impor tradições judaicas aos cristãos gentios. É conhecida como uma carta soteriológica, ou seja, falando sobre salvação. Mas os gentios não tinham obrigação nenhuma de cumprir esses rituais para poderem adorar a Deus e receberem Jesus como seu salvador, principalmente o ritual da circuncisão. Ainda bem, né? Mais uma vez, valeu pelo esforço, tio Paulo. Era como se estivessem querendo impor um peso aos novos convertidos para continuarem no Evangelho. Paulo e Barnabé continuaram seu caminho de volta. Dessa vez, só não pegaram um barquinho, foram por estrada mesmo. E de Perge, chegaram a Antioquia, a original. E assim termina a primeira viagem missionária de Paulo. Fica ligado que continua. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, salva e me segue lá nas redes sociais.